importa MT, eu converso com a médica Larissa Moraes. Que bom estar aqui, né? Sempre conversando com você sobre bem-estar, emagrecimento, qualidade de vida, porque mais do que, claro, a gente ficar bem com a gente, o que isso reflete no nosso corpo, mas também na nossa alma, na maneira como a gente vê a vida. E aí, tenho essa intuição, e você vai me dizer se é real ou não, de pessoas que dizem, que falam, que sentem isso na pele. Não, mas eu faço tudo e não consigo emagrecer. Parece que o meu corpo não responde direito. Parece que é algo que está dentro de mim, é uma questão genética. Sim. Eu não emagreço porque é questão genética. Existe essa correlação? Ana, assim, existe essa correlação, mas sempre que a gente faz essa abordagem, o que a gente inicia, né? Como que a gente chega nesse assunto? Muitas vezes a pessoa ela chega e ela realmente fala, olha, eu não como muito, eu não como para justificar o ganho de peso, eu não sei o que é. E aí quando ela vem para consulta e a gente conversando detalhadamente, a gente começa a identificar, eu não como, mas tem esse padrão de alimentação, tem isso aqui da ansiedade, tem isso daqui, não faz atividade física. Então assim, a gente começa a ver que quando a gente ajusta os fatores, a pessoa começa a emagrecer. Então, esse é um perfil. O outro perfil é dessa pessoa que fala que não emagreço, não emagreço, não emagreço. Você inicia uma mudança de estilo de vida com dieta, com atividade física específica para ela, e ela volta dizendo que... a gente percebe que não teve resultado. Que ela segue todas as orientações que deveria ter. Claro, e aí a gente parte do princípio que, conhecendo a pessoa, que na primeira consulta a gente consegue traçar o perfil da pessoa, e ela vem dizendo que ela não teve resultado, e a gente identifica isso na bioimpedância e tudo, que não teve resultado mesmo. Então, o que a gente sabe hoje sobre isso? A gente sabe que existem genes, né? Existem genes que têm relação com essa limitação em perder peso, né? A gente já sabe hoje que existem genes que estão relacionados à maior vontade de comer doce. Então, já nasce com isso, programado exatamente, com essa informaçãozinha. A gente sabe disso. Então, aquilo que a gente atende no consultório, tem mulheres que são em bem menor número, que eu atendi ontem até. Olha, eu não tenho preocupação com doce, você nem precisa preocupar com doce pra mim. E isso assim, deve ser 2 em cada 10 mulheres, porque a grande maioria tem essa questão do doce. Então a gente já sabe que tem também alterações genéticas de genes que têm relação com o aumento da vontade de comer doce. Então, assim, a parte genética, ela é um componente a ser explorado, que a gente pergunta para o paciente. Por exemplo, no consultório, eu tenho uma parte de histórico familiar. Então, você vai lá, eu quero saber da família do seu pai, quais são as doenças que tem, as doenças da família da mãe, se tem câncer, se não tem. Se eu tenho uma avó, um avô obeso, tenho um pai ou uma mãe obesa, a chance também de eu ser obesa aumenta? Assim, existe um componente genético, tanto é que a gente estuda os polimorfismos associados ao ganho de peso. A gente consegue hoje, através dessa medicina da parte genética, conhecer muito bem os genes que estão relacionados ao doce, polimorfismos relacionados à obesidade. São indicativos, né? São indicativos. Mas sabe o que é o mais interessante disso tudo? É que hoje existem exames que a gente pode fazer para traçar esse perfil. Então tem como traçar esse perfil com exame? Tem, com exame genético. Então você vai e faz a pesquisa dos genes, dos polimorfismos, aí vem um laudo todo e a gente faz a interpretação do laudo. Então por que hoje a gente trabalha muito, que seria o ideal, trabalhar com a dieta baseada no seu screening genético? Porque aí a equipe consegue montar um plano alimentar que seja especificamente para a Ana, baseado no que ela tem de alterações genéticas. Então é aquela composição da tecnologia, né? Sim, Alta tecnologia para fazer esse mapeamento da minha genética,
com o médico, especialista no caso, né? Você fazendo toda essa avaliação e ajustando aquele plano personalizado para mim. Realmente é um plano único, né? É um porque plano, cada ser humano fala é um. assim, você faz porque o seu DNA, o seu vai ser um, o meu vai ser outro, né? Então a gente consegue traçar, por exemplo, perfis de doença cardiovascular, sensibilidade a sal, sensibilidade à cafeína. Pode até prevenir algumas coisas, então existe essa sensibilidade, existe indicativo, então se eu caminhar, eu posso evitar uma possível diabetes a partir do que o exame genético está me dando. O objetivo é esse, então a gente imagina assim, quanto mais cedo você fizer esse screening, vamos supor, e hoje a gente tem em Cuiabá filhos, isso. Por exemplo, tem em Cuiabá, meus filhos, se eu vou lá na Larissa, ela tipo, pede todos os eu vou fazer o screening das crianças, por exemplo. Por quê? Porque quanto mais cedo você começa a prevenir, né? Vamos supor assim, eu sei que eu tenho um gene que é relacionado, por exemplo, à vontade de comer doce. Eu vou ficar trabalhando muito mais em cima a questão do doce com eles do que se de repente eles não tiverem. Né? Tem uma sensibilidade maior à cafeína. Quando crescer, por exemplo, pré-treino de suplemento, cafeína para queimar gordura, café, isso tudo tem uma implicação. Você consegue já começar a trabalhar de uma maneira a ser fiel ao resultado do exame. Então, assim, parece besteira, mas não é. Então, assim, hoje qualquer idade pode fazer? Qualquer idade pode fazer. Porque você faz uma análise de DNA. O DNA seu, ele tá formado. É único, né? Em qualquer fase da vida. Exatamente. Então, por exemplo, eu atendo muito isso em pacientes que são muito preocupados com qualidade de vida, ou então tiveram eventos familiares que, não sei quem morreu de infarto, fulano morreu de infarto, aí começa a ficar aquele medo, e aí faz. Então vem alteração de metabolismo da glicose, perfil de processo inflamatório, sensibilidade a sal, a cafeína, aí faz análise dos polimorfismos genéticos, e aí hoje, o que a gente tem, assim, que eu falo assim, uau, é o supra-sumo da evolução, uma coisa, assim, fantástica, né? Porque, assim, se você consegue mudar o gene da fruta, dos produtos que são da parte de agricultura, que eles são, na grande maioria, geneticamente modificados, e eles estão no mercado, hoje a gente já consegue reprogramar os nossos genes para você viver de uma maneira bacana. Mesmo assim, eu com a minha idade, eu consigo reprogramar meu gene? Você consegue reprogramar. Qualquer idade eu consigo reprogramar? Se você fizer tudo bonitinho. Se fizer bonitinho, sim, existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Entendeu? Uau. O que a gente sabe hoje? A gente sabe, claro, que a gente nasce com. Eu posso reprogramar meu gene da Coca-Cola para eu gostar de alface. A Coca-Cola, eu vou morrer aqui. Eu vou morrer aqui, mas ela vai tirar a Coca-Cola em algum momento. Então a gente sabe hoje, vamos supor, quando a gente tem um marcador que está relacionado, por exemplo, ao câncer de intestino, um exemplo. Então aquele dado às vezes assusta a pessoa, porque fala assim, ai meu Deus do céu, eu vou ter câncer, eu tô com câncer de intestino. Isso é um dado. Assim como, por exemplo, a Angelina Jolie lá tinha os marcadores relacionados a câncer de mama, pegou, arrancou os 2 seios e, né, enfim, uma conduta radical. Mas eu sei aí que eu tenho que nutrir o seu intestino. E de repente você fala assim, eu vou no banheiro todos os dias, nem preciso mexer com o intestino. A frequência evacuatória não tem nada a ver com a saúde da flora intestinal. Entendeu? Então, tendo esse dado, eu falo assim, nossa, não, eu preciso dar uma atenção pro meu intestino. Eu vou comer, uma quantidade de fibras bacanas, eu vou usar lactobacilos para nutrir a minha flora intestinal de bactérias boas. Vou cuidar dele de uma maneira especial. Vou usar uma glutamina, entendeu? Vou, por exemplo, a carne vermelha, que eu sei que tá mais complicada, eu vou usar menos vezes na semana. Eu vou tomar muito mais água, porque eu sei que o intestino tem uma resposta muito boa tomando mais água. Então, você começa a criar hábitos relacionados àquele dado para prevenir. Exame de sangue. Isso, até porque é acessível. Acessível. Tem um custo, né? Claro, mas é acessível, é possível. Sangue. Então, o que acontece? Esse dado, ele é assim... Se ele der positivo, ele não quer dizer que você vai ter. Você pode passar o resto da sua vida e você não vai ter nada.
Mas é um dado, assim, de que você tem chance, você tem pode. chance. Pode ser que você desenvolva, Sim, pode ser que não. E a qualidade, a maneira como você vive vai impactar nesse dado. Exatamente. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, se você tiver gêmeos univitelinos que têm o mesmo DNA, que são iguaizinhos, colocar um para viver lá no Japão, outro para viver lá nos Estados Unidos, eles vão manifestar tipos de doenças diferentes. Por quê? Porque eles foram expostos a meios diferentes. Então, lá no Japão foram expostos a shoyu, a condimentado, não sei o quê. Então, tem mais chance de desenvolver câncer de estômago, que a gente já sabe, intoxicação por peixe, né? Nos Estados Unidos, fast food, né? Condimentos, industrializado, muita gordura, muito refrigerante, e vão desenvolver doenças completamente diferentes, porque o nosso estilo de vida tem uma relação direta e implica diretamente na questão dos genes. Assim como, se eu sei que eu tenho alterações genéticas que me predispõem a algumas doenças, eu sei que eu posso mudar a expressão desse gene se eu começar a ter um estilo de vida mais saudável. Então, aí as minhas atitudes vão mudar a forma como aquele gene vai se manifestar ou vai caminhar, evoluir ao longo da minha vida. A gente, inclusive, de maneira muito simples, através de shots, de chás, claro que é específico para cada caso, mas assim, é com comida de verdade, com comida que, assim, que a gente fala vem do solo. Então, é planta que você Quanto mais perto do solo, melhor. Quanto mais natural, solo, melhor. Isso, né? A gente tem o que vem do solo, né? Que vem do solo, que tem raiz, cresce porque o solo é fértil, é cheio de nutrientes, né? Então, hoje a gente já sabe, aí saiu em uma revista, pode falar o nome? Pode. Saiu numa revista, se não me engano, é a Saúde, que saiu, sobre a comida do futuro. A comida do futuro, por exemplo, tem maçã sendo injetado conservante dentro da maçã para que a maçã não escureça, não oxide. Né? Já estão tentando imitar, do ponto de vista sintético, um filé de tilápia. Que aí você não vai ter mais a tilápia do peixe, entendeu? Sim. Você vai comer a tilápia que foi modificada. E que pode ter sérios prejuízos à saúde. Assim, que é algo muito novo que tem que ser. A gente tem que ficar muito atento com o que assim, é assustador. Inclusive, assim, protótipos de. Antes eles fizeram um protótipo com a maçã e a maçã ficou preta. Então, assim, eles mudaram a cor da maçã. E aí teve muita repulsa das pessoas comprarem pela maçã ser preta. Então, eles mudaram e continuaram mantendo a maçã. Tipo, a maçã vermelha, que vai durar, tipo... E a gente, é até também uma questão de consciência que a gente precisa ter, porque como a gente come muito com os olhos, a gente se engana muito também, porque você vai pela beleza estética daquilo, que nem sempre aquela beleza está refletindo que de fato é bom e faz bem para a saúde. Sim, com certeza. E eu me assustei muito com essa entrevista. Eu lia uma página e gritava pro Diogo, eu tô indignada. Aí eu lia outra página, olha isso aqui, imagina a maçã, né, de vender coisinhas, por exemplo, tipo um perfuminho que você coloca na geladeira, que com certeza tem química, para manter os alimentos mais tempo. E a questão de moda também, né, Larissa? Eu vejo moda na gastronomia, um exemplo, os caldos processados, teve uma época que era moda, tinha os comerciais, nossa, é praticidade da mulher moderna. Depois os estudos vieram mostrando quanto são prejudiciais caldos de galinha e legumes processados. Sim, e fazer um caldo natural, ele é muito, nem sabor, fala melhor. Assim, gente, a coisa assim, o caldo mais natural que você pode fazer, pega algumas verduras de folhas verdes, os legumes que você tem na sua casa, cebola, alho, cheiro verde, cenoura, né? Um pouco de couve, e aí coloca erva, põe alecrim, põe tomilho, põe um pouquinho de sal rosa e ferve aquilo ali. Depois você põe aquilo num pote e usa aquilo ali como um caldo. Que vai dar o tempero, você pode congelar. Vai ter esse efeito. Sim.
Vale a pena, assim, a gente ter esse tempo pra gente chegar num domingo, preparar, já que do dia a dia durante a semana é corrido, fazer algumas refeições, congelar. É Sim. muito mais saudável do que a Muito gente mais saudável. ficar só Na verdade, o que eu sempre falo é que assim, a organização para manter, assim, aí eu não tô nem falando de dieta, assim, tira fora da dieta que a gente faz. Qualidade de vida. Mas assim, para você ter mais qualidade de vida, sabendo que, por exemplo, você sai de casa cedo, que você vai lá no seu trabalho, que no seu trabalho você come lá no bandejão do trabalho. Então a gente sabe que não é por mal, mas que as comidas que são feitas em grande volume, elas são feitas com um óleo que não é adequado, lógico. Elas são feitas às vezes com algum condimento, em alguns lugares aquele salitre para manter aquela saciedade, né? Então assim, você não sabe folhas, às vezes você não sabe procedência. Claro, tem que comer, eu super entendo, né? Lógico, você tá no meio corporativo, assim que é. Mas você também tem a outra opção de você se organizar para isso. Se organizar. Né? Então eu vou ter a minha salada, que eu vou higienizar de maneira adequada, a minha salada, e aí eu vou colocar ela, vou condicionar ela de maneira adequada, vou comer lá o meu arrozinho integral que eu fiz em casa, né? Às vezes aquela carne moidinha simples, mas que tem abobrinha, tem as coisas lá todas, né? A cenourinha refogadinha, que você fez na sua casa, que tem seu tempero, tudo, e que você vai lá, leva e pronto. Sabe? E isso daí é você se engajar com a sua saúde. Né? Mas eu também entendo quem não consegue, quem tem um monte de filho, que tá tudo certo, né? Mas essa questão da organização ajuda muito. Porque é qualidade de vida e a saúde, porque o principal, mais do que estética, é a saúde. Tem que começar por dentro. Tem que começar por dentro. É de dentro pra fora. A pele vai ficar bonita, o cabelo vai ficar bonito, vai ficar bonito. O que vem, o que doença, vem, né? Afastar a possibilidade de doença. Com certeza. Até porque, Ana, hoje existe uma coisa muito importante atrelada a problemas de saúde, que é o componente emocional. Então, assim, emocionalmente, quando você pega pessoas com transtorno de ansiedade, depressivas, e aí eu coloco assim, que o leque é gigantesco, desde crianças, adolescentes, adultos, pessoas que sofreram traumas, né, e que tem isso tudo guardado ali, isso muda o meio interno. A energia que você coloca para dentro da sua célula, ela é muito importante. Tem um estudo que é fantástico. Ele fez uma abordagem da seguinte maneira: ele colocou 4 copos de água e pediu para as pessoas colocarem energias específicas nesses copos. Então, uma foi lá e colocou energia de gratidão, a outra foi lá e colocou energia de amor, a outra de ódio, de rancor. Aí ele congelou essas águas e fez aqueles cortes que a gente faz para lâmina. Sim. E tirou foto desses cortes. Se você vê os cortes da gratidão e do amor e os cortes do ódio, do rancor, é assim, é só vendo. Então, nós somos compostos, 70% do nosso corpo é água. A energia que a gente emana para dentro do nosso organismo, ela reflete em tudo. Em hormônio, em glicose, em marcadores de inflamação, né? Em a pele tá pior, o cabelo cair, você comer mais. Então, é de dentro para fora. Quando você trata a essência, trata dentro, trata o que não tá legal dentro, floresce. Sim, você fica nesse estágio de felicidade, de alto amor, que você começa a repensar suas escolhas do ambiente externo. Exatamente. Seja comida, seja relacionamento. Isso. E claro, às vezes a pessoa chega tão ruim no consultório, que eu atendi até uma paciente um tempo atrás, que ela falou assim pra mim: doutora, eu não sei se eu deveria estar aqui ou eu deveria estar lá no psiquiatra. E aí eu falei, por quê? Porque eu tô me sentindo assim, 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 e tinha muito a ver com o físico. Então também existem vezes em que eu preciso falar assim, não, vamos dar um jeito de emagrecer de uma maneira mais rápida pra motivar ela, pra ela voltar a se sentir bem, e aí ela começar a tratar dentro. Também existe isso. Então tem que fazer uma análise muito, assim, global. Mas hoje as pessoas conseguem, através de oração, meditação, pensamento positivo, afirmações positivas, tentar se reerguer diariamente, porque isso é diariamente. Todos os dias a gente tem que fazer. Então, a gente fechar a reprogramação genética, que a gente falou, né, o tempo todo nessa entrevista. Conhecer de fato quem somos, como estamos,
vai impactar na qualidade de vida. Vai, e na longevidade também, no quanto a pessoa vai viver. Se ela estiver realmente engajada, com certeza fazendo isso, a chance de viver mais. Viver mais existe. E viver bem. Viver mais e melhor. Na verdade, é viver com funcionalidade das suas atividades psíquicas e motoras. Larissa Moraes, uma entrevistada de hoje.